Após a Primeira Guerra Mundial, foram feitas várias tentativas para se estabelecer uma paz duradoura usando pactos e tratados. Porém, na década de 1920 surgiram os movimentos totalitários, o fascismo italiano e o nazismo alemão. Benito Mussolini estabeleceu na Itália a primeira ditadura fascista em 1922. Adolf Hitler, o líder da Alemanha, seguiu as ideias nazistas similares ao fascismo e encontrou um aliado em Mussolini. Outro país, o Japão, também seguia um regime totalitário e aliou-se aos dois países. A Alemanha pretendia impor uma nova ordem na Europa, disseminando a ideologia nazista, a imposição da raça alemã e a exclusão total de minorias como judeus, homossexuais e ciganos. Enquanto isso, a Itália e o Japão estavam interessados em seus próprios propósitos de expansão territorial. Uma aliança entre os países surgiu com o Pacto de Anticomintern, um tratado anticomunista assinado pela Alemanha e Japão em 1936. A Itália de Mussolini aderiu ao pacto um ano depois. Essa aliança foi conhecida como o eixo Roma-Berlim-Tóquio e tornou-se uma aliança militar em 1939, após o Pacto de Aço, e integrou seus objetivos militares no ano de 1940 com o Pacto Tripartite. Os países do eixo reuniam aqueles que deram início ao conflito armado no mundo novamente, Alemanha e Itália. Estes foram responsáveis pelo crescimento e da instabilidade em território europeu e efetiva eclosão da guerra. Juntamente com a Alemanha e Itália estava ainda o Japão, outro grande protagonista que formava a tríade dos países a serem combatidos na guerra. O clima se tornou tenso na Europa novamente na década de 30, quando um ambiente de guerra se configurava novamente. Adolf Hitler encontrou como aliado Benito Mussolini, líder da Itália fascista. Ambos os países cresceram em poderio bélico, mesmo com todas as sanções sofridas após a Primeira Guerra Mundial. Novamente, os países começaram a se armar e preparar para uma nova guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial teve início em 1939, Adolf Hitler tinha o projeto de expandir seu império pela Europa e, quiçá, pelo mundo, enquanto o Japão pretendia dominar todo o Pacífico. O Pacto de Não Agressão Germano-Soviético foi um acordo entre a Alemanha e a Rússia, no qual os dois países entraram em um acordo de não entrar em confronto, não favorecer os inimigos um do outro, e que a Rússia não reagiria numa invasão nazista à Polônia, e a Alemanha, por sua vez, apoiaria uma invasão soviética à Finlândia. Esse tratado selou o destino da Polônia e o início da Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra e a França já haviam cedido a Tchecoslováquia e provavelmente iriam à guerra se a Polônia fosse invadida. Hitler, veterano da Primeira Guerra Mundial, sabia que a Alemanha não poderia repeti-la, ser obrigada a lutar simultaneamente no Ocidente e no Oriente. Em 1938, após anexar a Áustria, Hitler passou a ambicionar territórios da Tchecoslováquia, especialmente a região dos Sudetos. A Tchecoslováquia possui acordos de defesa mútua com a França e com a Inglaterra. Portanto, se os alemães invadissem os Sudetos, tanto a França como a Inglaterra deveriam declarar guerra aos nazistas. Foi então organizada uma Conferência Munique, reunindo líderes da Alemanha, França, Inglaterra e Itália para resolver essa questão pacificamente.
O acordo foi que Hitler se comprometia a barrar seu expansionismo pela Europa, se recebesse os Sudetos. O resultado foi que Hitler recebeu os Sudetos e invadiu o resto da Tchecoslováquia, não cumprindo sua palavra.